Nem todos os livros serão O Senhor dos Anéis ou Crônicas de Gelo e Fogo, né? Alguns livros, na verdade, eles nem têm essa intenção de ser livros complexos, cheios de histórias espetaculares e personagens extremamente bem desenvolvidos e envolventes. Alguns livros, na verdade, são livros que você pode curtir, se divertir, bonitinhos, bacanas, e quando termina você sabe que teve um prazer em ler, né? Ter uma boa leitura. É o caso desse livro aqui, Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes, e é um livro muito bacaninha, assim, bem divertido de ler, da editora seguinte. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esse livro, Queda dos Reinos, aqui no Magic Book. A história do livro ela começa com o rapto de uma criança. Uma criança, então, ela é retirada do berço da sua casa, da sua família, que é assassinada por duas irmãs feiticeiras e um bebê, no caso, né? E a história começa com esse rapto. Ninguém sabe, então, o que isso significa, como a história vai se desenrolar. Acaba o capítulo simplesmente com um fato, um acontecimento lá. E esse bebê, então, é raptado e sua família assassinada. 16 anos depois, a princesa de Auranos, Cleo, juntamente com seus colegas que fazem parte da nobreza desse reino, que é o reino mais próspero do continente de Mítica, que é Auranos, eles vão até um reino próximo a Auranos, que se chama Paelsia, onde lá o Aaron, que é o companheiro, amigo da Cleo, diz para ela então que lá existe o melhor vinho do mundo, né? Onde esse vinho ele é brotado de um tipo de terreno mágico que faz com que o sabor desse vinho torne a pessoa mais feliz. É a melhor bebida que existe. Então a Cleo e o Aaron seguem esse rumo até encontrarem um pequeno vilarejo onde eles conseguem encontrar um vendedor desse vinho, né? E só que no meio da transação, da negociação de quanto um vai pagar pelo preço do vinho do camponês, acontece uma confusão, né? Uma confusão trágica, que então vai envolver o segundo personagem principal dessa história, que é o Jonas. O Jonas, ele é um jovem filho desse vendedor de vinhos, e um rapaz trabalhador, camponês, mas que dentro de si ele sempre teve um sentimento de rebeldia. Por quê? Porque Paelsia é um reino muito pobre e ele vive subjugado aos reinos mais importantes, que no caso seria Auranos e Limeres, mas principalmente Auranos, que é o mais rico, né? Ele é central. Numa ponta fica Limeros, que é o continente mais congelado, assim, basicamente passa o ano inteiro sob gelo. E no outro ponto extrema está Paelsia, que é um continente onde por alguma razão o solo é muito pobre e basicamente só se dá mesmo a possibilidade de cultivar vinho e poucos animais sobrevivem lá também. No meio desses dois extremos está então o reino de Auranos, que ele tem tudo, ele tem um bom terreno para poder você plantar, né? As pessoas lá são ricas, são bem instruídas, como se fosse a área nobre, né? O reino nobre, assim. Nisso tudo, Jonas, que é o filho desse vendedor de vinhos, né? Acaba então se revoltando com um tipo de situação que acontece na história e decide então fazer parte, se unir a algumas pessoas que são contra essa repressão que os outros reinos mais poderosos têm em relação a Paelsia, e ele começa a incitar então um sentimento de rebeldia, né, de revolução entre aqueles povos que vivem em Paelsia. Quando se vê então, Cleo e Jonas se tornam personagens completamente antagônicos, e principalmente do lado do Jonas, cultivando um ódio, um desejo até de matar a Cleo, ou de fazer algum mal a ela. Essa seria a primeira
parte da história depois, são 16 anos depois do sequestro daquele bebê, que eu falei anteriormente. Também, em outra parte, que é justamente no outro reino, que seria Limeros, vão haver outros personagens. Essa personagem, então, seria a Lúcia. A Lúcia é uma jovem que há um certo envolto, um mistério sobre ela, e ela há alguma expectativa sobre a personagem dela. E que expectativas são essas? Há muitos anos atrás, existia uma profecia de que em algum momento uma feiticeira ou um ser dotado de poderes místicos e milenares, antigos, pudesse vir até esse mundo e capaz de utilizar um poder que poderia mudar o mundo, né? Seria um grande poder. E aquela criança, então aquele bebê que foi raptado no início do livro, acredita-se que seria essa criança escolhida. 16 anos depois, a personagem da Lúcia, fica logo muito claro de que ela seria essa criança, né, dotada desses poderes. De início, essa história não parece que a Lúcia tem poderes, ela não demonstra nenhum tipo de poder, mas há uma expectativa, principalmente sobre o lado do seu pai, que seria o rei de Limeros, que é um homem extremamente cruel, um tirano, bem no estilo vilão mesmo, de histórias de capa e espada, né? Que deseja dominar todo o reino, todo o continente de Mítica, né? E conseguir assim as terras prósperas de Auranos, que na verdade seriam seus grandes rivais. O rei ele não tem só a Lúcia como filho, ele tem um filho mais velho que se chama Magnus. O Magnus ele é um personagem muito interessante. Ele vive sempre numa corda bamba de emoções. Ao mesmo tempo que ele admira muito o pai, pela força do pai, ele o odeia, né? O Jonas, inclusive, ele tem uma cicatriz no rosto causada pelo próprio pai que o cortou, né? Um momento de ódio. E ele deseja, muitas vezes, até matar, fazer, enfim, destruir o pai, ao mesmo tempo que ele também quer a aceitação do pai, que é um homem muito cruel, um homem muito mau, e que, de alguma maneira, espera muito desse rapaz, o Magnus. O Magnus, basicamente, ele não gosta de ninguém, ele não tem um tipo de apreço por nenhuma pessoa, a não ser pela Lúcia, que ele ama loucamente. Sua irmã, que, no entanto, ele ama mais do que se fosse apenas uma irmã, ele sente desejos carnais por ela. E esse também é um sentimento que o Magnus tem que saber lidar com isso. Ele é basicamente uma bomba emocional ambulante. E um personagem que ele vive entre o extremo do heroísmo e da falta de escrúpulos. Assim. Ele consegue ser um pouco dos dois, o que torna ele um personagem muito humano e, na minha opinião, o personagem mais interessante do livro. Pelo menos do primeiro livro que eu li até agora. Acontece que logo você entende que, na verdade, a Lúcia não é irmã do Magnus, mas ele não sabe, e, portanto, ele reprime esses sentimentos em relação a ela. A história, então, ela tem dois ganchos. Tem a história de Cleo e Jonas, que seria uma briga que há em relação a uma catástrofe, a uma tragédia, que gera uma rebelião de um povo mais humilde contra o povo mais rico. E do outro lado, o Lúcia e Magnus, que tem toda essa questão de um romance entre irmãos, né? E que está envolto em magia. Acontece que Jonas acaba também entrando em contato com outros seres místicos que permeiam, né, esse mundo e que se encontram em Paelza. Paelza, então, juntamente com Limeros, que seriam os dois reinos mais pobres, decidem se unir para destruir Auranos, que é o reino mais rico, mais próspero, que seria o reino do pai da Cleo. Entre tudo isso, então, você vai ter romance, magia, muita magia, de uma maneira até bem interessante, intrigas, né? E reviravoltas dentro dessa história. Tudo isso envolto com muito romance, né? Essa é a proposta da Morgan Rhodes. E uma coisa que é muito legal é que não é um livro cansativo, assim. Eu emprestei já esse livro para algumas amigas e elas devoraram o livro. Elas adoraram a parte do romance. Eu não gosto tanto assim de romance, mas quando é bem escrito eu leio. E não é cansativo pro leitor mais que gosta mais da violência, da capa, porque tem personagens que são muito interessantes, são muito bem construídos.
como o Aaron, por exemplo, que te faz rapidamente odiá-lo, e o próprio Magnus, que é um personagem que você acaba se identificando fácil com ele, se você gosta mais dessa história do capa-espada, do sentimento da guerra mesmo, que faz com que você leia assim a história e se apegue assim. É uma história muito bem feitinha, pelo menos nesse primeiro livro, que é o Queda dos Reinos, a Morgan Rhodes não se preocupou muito em construir coisas tão bem intricadas. Por exemplo, ela não descreve muito bem assim os reinos. Ela não diz, por exemplo, que fulano de tal é o duque de tal, porque a hieráldica e o brasão da família representa tal coisa, e fulano de tal, há muitos anos atrás, fez tal coisa, como acontece, por exemplo, em Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, ela faz isso sim com muita propriedade e faz bem feito. O romance não é chato, isso que é interessante. As relações, inclusive, elas não são tão meiguinhas, assim, na verdade não são, né? Você vê, por exemplo, um relacionamento entre, apesar de eles não serem irmãos de sangue, mas dois irmãos que foram criados juntos e não sabem que são irmãos, até porque isso não é não é um sentimento recíproco, assim. O Magnus ama a Lúcia, mas não é o caso de a Lúcia amá-lo no sentido, por exemplo, carnal, né? Existem outros personagens que são bem construídos, e além disso tudo que acontece nesse mundo, existe um outro mundo, um mundo de magia, onde os seres mágicos que vivem lá, eles só podem vir para a Terra em forma de águia, em forma de pássaros. Eles estão aqui para meio que nos espionar, porque eles querem encontrar uma joia que há muitos anos, há milênios na verdade, se espera que apareça, justamente para que possa ou unir esses dois mundos, ou até mesmo destruí-los, dependendo obviamente de quem vai utilizá-lo. Por essa e por outras histórias, eu recomendo esse livro para quem quer ler uma história bem divertida, a Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes, certo? Ela escreve bem, eu acho que a história é bem escritazinha. Se você esperar muito desse livro, você se decepciona. Se você não esperar nada nele, você vai gostar bastante. Eu li esse livro logo depois de eu ter lido o Prince of Thorns, que é um livro bem violento, com muita uma carga, né, pesada, e esse livro ele consegue sair um pouco disso. Apesar de que as partes do livro em que o personagem principal é o Magnus, ela tem sim uma pegada mais não sei se dark, mas mais forte, assim. E eu recomendo. Esse livro ele tem, deixa eu ver aqui, mais ou menos umas 400 páginas, né? E é bem bacana, assim. Eu acho que ele agrada a todos os públicos, todos os gêneros. Ele é o primeiro. Eu acho que é uma trilogia. Eu não consegui verificar muito bem se é uma trilogia, mas eu tenho os 3 que saíram aqui no Brasil. Esse é o primeiro, a Queda dos Reinos. O segundo é esse, A Primavera Rebelde. E o terceiro, e que saiu em 2014, né, no finalzinho de 2014, é A Ascensão das Trevas. Vocês estão escutando o cachorro, né? Fazia tempo que ele não apareceu. E é isso, assim, pessoal. Recomendo o livro mesmo, ele é bem divertido. Mas eu vou logo dando esse enfoque de que você leia mesmo para poder se divertir. E aí, recomendo também sempre aos amigos que têm namoradas, que têm irmãs, que gostam de indicar algum livro, que quer que eles se aproximem mais do seu mundo. Essa é uma boa chance. Esses livros são bem baratos, assim. Me lembro que eu comprei os 2 primeiros na época por R$40, eu acho, até menos do que isso, se não me engano. Mas um livro desse aqui, ele não passa de 20, 21, às vezes você pega na promoção ele até de 19. E é um preço muito justo, assim, é um livro bem escrito, bem desenvolvido. E é isso, eu agradeço a atenção de todo mundo que tem feito o canal crescer mais uma vez. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo domingo. Valeu!